Bem, estamos começando aqui o segundo episódio do Malta Talks e hoje com a presença de Matheus Araújo, o nosso Empório Veículos, uma loja muito conhecida aqui em Porto Alegre, no nosso estado, e eu tenho certeza muitos lugares do Brasil, né? A Empório chega vendendo seus carros por conta de toda a credibilidade que a loja tem, a equipe lá tem e, sobretudo, o Matheus Araújo tem. Nós temos o patrocínio, e eu preciso citar aqui, da cooperativa Majestade, que tem ali grandes lideranças, né? Começa pelo o atual presidente, eu tenho uma colinha aqui, vou usar ela, né? Que é uma grande pessoa, um querido nosso, confiou no nosso trabalho, o seu Loreni, temos lá o Dr. Miguel, o Bach, né? Temos o Beto, que é o contador da empresa, cooperativa Majestade, que tem 90 anos de história, sempre com produtos de altíssima qualidade, né? Vinculada a cooperados que entenderam qual é a missão, qual é o propósito da empresa. Temos também como patrocinador a Vinhos do Mundo, que é conhecida também do Matheus, lá Sim. Tem o Leocir, né? E eu não canso de destacar que não é só vinho, é prestação de serviço, porque eles têm produtos de alta qualidade, mas uma consultoria de altíssima qualidade também. Tu vai comprar o vinho, né, orientado por profissionais que vão te dizer qual é a melhor proposta para aquele prato que tu vai produzir, qual é a melhor proposta para aquele momento que tu vai ter com a tua esposa, com a tua namorada, enfim. Tenho certeza que vocês vão curtir muito, né, a experiência de adquirir vinhos na Vinhos do Mundo. Temos também a Mais Capital Securitizadora como patrocinadora desse nosso programa e também da Malta Martins Gestão Tributária. Matheus, me fala um pouco da Empório. Como é que começou esse negócio? Conta para nós qual é a origem da Empório. Bom, primeiramente agradecer, né? Participar do segundo podcast de vocês, né? Uma honra para mim. Obrigado até por trazer esse assunto do carro aí. O pessoal adora. Mas a Empório começou assim, na casa dos meus pais. Tá? Começou... eu procurava carro para o meu pai. Meu pai sempre comprou carro seminovo. E naquela época se procurava no jornal e tal. Eu comecei procurando para ele, 13 anos. 12, 13, 14 anos. E depois para meus familiares do interior. Quando o pai queria comprar um carro, ele te acionava. Não, vai atrás. Eu fui vendo ele fazer e sempre gostei de carro. E comecei a procurar para ele. E aí meus parentes do interior, de Jaguarão, eu sou natural de Jaguarão, começaram a pedir. Comecei a comprar com meus tios e tal. Então começou assim. Começou despretensiosamente. Para mim, família. Que era guri, uma brincadeira. Sim. Tá, adorava. Sempre gostei de carro, sempre fui aficionado. Apesar do meu pai não ser aficionado pro carro, eu sempre fui, tá? Mas o legal, o pai sempre teve muita confiança em mim. Tu botava pilha nele para trocar de carro. Ah, coitado, esse sofreu pra caramba, porque eu fazia ele trocar de carro toda hora, arrastava ele, na época não dirigia, arrastava ele para olhar carro comigo, sofreu um pouco na minha mão. E ele confiava em ti, confiava bastante, confiava nas minhas indicações. Tinha hora que ele tinha que frear, porque o bolso não alcançava, sim, né? Sim, a gente que gosta, né? Vai se empolgando. Mas tem um momento que tu começa a comprar carros para ti. Chegou no momento ali para os 16 anos, por aí, o meu pai via que eu era enlouquecido, tá? Me liberou uma verba para comprar e vender. Então eu comecei em casa, comprava, pegava o 0 hora. Naquela época a gente comprava carro pegando a 0 hora. Então pegava a 0 hora, classificados. Saía sábado de manhãzinha. Na época eu ia de bicicleta, cara. Comprar 6 da manhã, tu comprava os classificados antes de todo mundo. Atrás da 0 hora. E pegava ali as melhores ofertas. Circulava, ligava. Quando era perto, eu ia olhar de bicicleta, cara. Um guri mal tinha barba na cara. Chegava pra olhar carro na casa das pessoas. E tu chegou a te meter numa furada, assim, de comprar um carro e nunca, porque depois o meu pai sempre ia. Eu fechava, eu tinha liberdade. Isso eu não posso me queixar. Pai e mãe, os dois tinham muita segurança, muita liberdade comigo. E eu comprava, cara. E meu pai ia segunda-feira pagar. O que acontecia muito assim, no fim de semana, minha proposta era X, eles ouviam proposta melhor, a segunda-feira nem me atendia o telefone, isso acontecia. Tá? Eu fechava o negócio e o negócio não acontecia. Mas meu pai, nesse sentido, meu pai e minha mãe, foi muito legal. Minha mãe se levantava comigo sábado, muitas vezes ia comigo buscar o 0 hora.
Ah, não, a família é demais, cara. Pai e mãe só tem a agradecer. Então foram os dois primeiros incentivadores. São, com certeza, com certeza. E aí teve um momento que começou a fazer para outras pessoas, Sim, não começou. só pra... Não, começamos a comprar e vender para nós. Aham. Tá? Começou a comprar e vender só em casa. Tinha 2, 3 carros e para os parentes próximos, entendeu? Mas não muito pouco ainda para terceiros. Era nós ali, uma brincadeira, eu estudava Isso ainda. em Jaguarão. Segundo grau aqui em Porto Alegre. Ah, já em Porto Alegre. Eu tô desde 2 anos de idade morando em Porto Alegre. Sou natural de Jaguarão. Meu pai veio para cá. Família veio toda para cá. E aquela história do posto de gasolina? Que aí foi o seguinte, cara. Aí o meu pai trabalhava com carro já em casa, tá? E meu pai disse, pô, mas isso aí, picaretagem, é tudo frio, não sei o quê. Vamos fazer um negócio, vamos comprar um posto. Digo, tá bem, vamos lá. Compramos um posto de gasolina, parei com os carros, teoricamente, tá? O dinheiro que a gente tinha para girar foi comprado esse posto. Eu vendia carro para todo mundo no posto. Não adianta, fiquei 2 anos. E eu queria vender carro, cara. Tanto que a gente saiu do posto logo em seguida. Sim, tu em vez de vender gasolina, vendia o carro. Não, vendia carro para os clientes. Aí os clientes me procuravam, me consultavam para comprar. Eu ajudava, eu ia junto buscar carro. Sempre gostei, cara. Não adianta, tá no sangue. E aí houve um momento que tu decidiu, não, vou empreender agora. Aí eu comecei a fazer faculdade, uma empresa né? disso, sim. Comecei a fazer faculdade de análise de sistemas. Sim. E eu disse, eu vou vender carro. E meu pai e minha mãe, nota 10. Aí entrou o Marcos, que é o meu sócio. Marcos Gonçalves, também de Jaguarão, meu amigo desde a infância. E aí a gente montou Empório. Aí já nasce como Empório. Não, montamos em casa, na casa dos meus pais ainda. Tá? Ainda sem CNPJ ainda. Mas aí juntamos dinheiro e começamos a comercializar. Aí já tinha mais peso. Aí colocava já tinha o nome mais da pessoa física. Ainda fez física. Ainda física. Logo em seguida a gente montou o CNPJ aí e alugou o primeiro pavilhão. Entendeu? Mas... E aí nasce Empório. Aí nasce Empório. Já como Empório. A Empório eu sempre digo, já nasceu quando nós nos juntamos, né? Isso já tinha nome, Matheus? Cara, isso foi em 99. Por aí. A empresa está com 30, quantos anos? 25? Não, um pouquinho, acho que não, 99 não. 2001 a gente começou. 2001. Não foi 99, 2001. Me enganei. 99 eu trabalhava em casa, assim, só nós. 2001. E aí começam a comprar, vender carros. Começa a ter mais volume. Pela Empório. Cara, vamos dizer assim, o primeiro momento não foi pela Empório. O primeiro momento foi em casa, como eu vinha fazendo. Mas já era sócio, eu e o Marcos. Comprava junto, meio a meio. Tá? Depois que a gente resolveu fundar a Empório, quando começou a crescer. Tá? Nesse meio tempo, quando a gente vendeu o posto de gasolina, a gente adquiriu a autoescola, que é da família até hoje, que é a Autoescola Serrana. Até fica propaganda aí, a Autoescola Serrana. Também é da minha família, trabalhei muitos anos na autoescola. Então, eu conciliava faculdade, o meu negócio de carro, a Empório, e conciliava a autoescola. Por mais de 10 anos, junto com meus irmãos, tocava os 3. E a Empório. Tocava os 3 negócios. Muito tempo. E na Empório, porque como empreendedor, qual era o teu projeto para Empório? No início, eu não tinha projeto nenhum. Eu sempre adorei carro. Adoro gente, adoro conversar, adoro o comércio de modo geral. Então começou como uma brincadeira. Nem sabia se ia dar certo. Mas eu sempre gostei do business, do negócio em si. Quando ele tomou corpo, tá? Pô, já tinha lá 20 carros, 15 carros, 18 carros. Estava na hora de alugar um pavilhão. E foi aí que eu decidi sair da Serrana, da autoescola da família. Aí que realmente me dediquei 100% ao Empório. Isso mais ou menos ali em 2007, 2008, por aí. Porque tem muitas pessoas que vão lá, compram carros da Empório, mas não conhecem a história da loja, é verdade, como a gente está contando hoje aqui. É verdade. Né? E para ti, quando começa um negócio, porque querendo ou não, quando tu está trabalhando com veículos seminovos, não são todos iguais. Naturalmente, cada um teve uma história ali com o seu antigo dono. Só deixando claro, a gente trabalha com novos e seminovos. Novos e seminovos. Através de N parcerias. Mas lá no início já trabalhava com novos também? Não, aí só seminovos. Pois é, eu te pergunto, chegou a ter algum problema? Até trabalhávamos, sim. Trabalhávamos mas com em novos também. Mais excepcional. Excepcional, mas hoje muito forte. Hoje a gente vende aí 15 carros novos mês, aí 15, 20. Tá? Eu brinco que os filhos retornam, né? A gente vende de novo e o carro acaba retornando. Sim, a gente conhece toda a história do carro, isso é mais legal. O mesmo carro como seminovo. A gente conhece o cliente, quem usou e tal, isso é bem legal. E para ti como empreendedor, qual foi assim o desafio ao longo da história da Empório que tu considerou assim, o desafio que mostrou que tu, como empreendedor, teve resiliência? Cara, a gente teve alguns episódios assim difíceis, tá? Primeiro, o mercado brasileiro não é fácil, né, cara? Eu sempre digo para todo mundo, o mercado brasileiro é muito, muito, muito complicado,
tá? Juro, mudança de governo, inflação, cara, N coisas que a gente passa, pacotes, confisco de dinheiro, etc, etc. A gente teve bastante coisa difícil para encarar. Mas a gente teve lá no início da nossa história, tá? A gente perdeu um carro num assalto, que foi bem difícil, cara, porque a gente perdeu ali quase 30% do capital. Um assalto assim, foi fazer A um mão test armada, drive e levar o carro? Não. Foi um carro que eu acabei emprestando para meu irmão, até assumi a responsabilidade na época. E acabou um assalto na frente da casa dos meus pais. Foi um troço bem chato. E a gente perdeu lá 30% do capital. Era o carro mais caro que a gente tinha. Logo no ano seguinte, a gente teve mais um baque também de um Golf que a gente comprou, que era clonado e tal. Então foi 2 baques. A gente perdeu 30%. Quando estava recuperando, perdemos de novo. Tá? Eu brinco, eu não era daqui a pouco nem para estar aqui. Agora, recentemente, o episódio do alagamento, que nos prejudicou bastante, cara. A gente perdeu bastante capital ali nesse alagamento, foi bem judiado. Então eu sou meio resiliente mesmo, cara, porque tivemos 3 episódios aí bem difíceis de contornar. Não, e é comum uma empresa que vai acumulando uma história mais longeva, como é o caso da Empório, de ter enfrentado situações que foram desafiadoras, que determinaram a continuidade ou a descontinuidade do negócio. Sim. Né? Isso é bem difícil É muito difícil uma empresa que tem lá seus 20, 30, 40 anos dizer assim, olha, eu sempre naveguei no mar azul o tempo todo, nunca tive nenhum desafio, nenhuma dificuldade, nenhum transtorno. Né? Mas a gente teve esses baques foram fortes, cara, porque tu imagina, a gente perdeu praticamente 30% do capital 2 vezes. Isso foi 2004 e 2005, se não me falha a memória. Poxa, foi bem... Sim, sem dúvida. E como é que é a Empório hoje? Me fala da Empório hoje. O que é a Empório hoje? Cara, eu sou... Como é que ela atua no mercado? Para quem ela vende? De quem ela compra? Cara, o legal da Empório é que assim, tem clientes que desde o primeiro carro da vida compram até hoje comigo. Nunca trocaram. Tá, Empório. A gente, claro, entra novos clientes toda hora. Mas a gente tem essa cultura de tentar pelo menos, óbvio, manter o cliente. Tá? Cliente de longa data, sempre, cara. Sempre manter o cliente. Esse é o principal foco da Empório. Claro que a gente cita lá, a gente não agrada 100% todos. Isso não existe, acho que no mundo não existe isso. Tá, mas a gente tenta, que a gente faz o possível para o cara voltar com a gente. E tanto que acho que 50% das nossas vendas são para os clientes lá de casa. Ou mais de 50%. A gente atende o mesmo cliente muitas vezes. É o cliente isso voltando na casa para comprar de novo. Voltando para comprar de novo. Essa é a principal característica, eu acho, da Empório. E como é que é hoje o estoque da Empório? Cara, a gente tem tudo que é tipo de carro, é bem variado, tá? Mas vamos lá, de um ticket médio de 80, 90 a 1,5 milhão, 1,8 milhões. É bem variado, cara, é bem variado. A gente tem lá por volta de 130 carros em estoque hoje, 140. E hoje existe uma marca que se destaca assim dentro do teu estoque. Tu diz, olha, eu hoje vendo mais tal marca do que... Cara, não. É bem... cara, é muito... Lá é bem... Essas marcas premium todas eu vendo muito bem. Porsche, BMW, Audi, Mercedes. Poxa, todas, uma Jaguar. Cara, a gente vende de tudo. Não tem... Então, eu até aproveito já e te pergunto o seguinte, ó, Porsche, Jaguar, BMW, Mercedes, Land Rover, o que é para ti hoje a marca mais premium, considerando essas marcas que a gente mais costumeiramente vê nas ruas? É difícil Porque falar. é claro que falar em Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, obviamente são carros excepcionais, mas não são carros que tu vê na rua no dia a dia. Desses mais normais, vamos dizer assim. Cara, eu sempre brinco com meus clientes. Eu gosto de botar os carros em caixinhas, em padrões. Tal padrão, tal caixinha. Não adianta nós... Porque às vezes tu compara carros de nichos diferentes. Entendeu? Então é muito difícil de escolher uma marca hoje. BMW está no nicho da adoro Mercedes. No mesmo nicho. Está no mesmo extraordinário. nicho da Porsche. Cara, eu te diria que talvez a Porsche, como marca, seja um pouquinho acima, assim como marca. Mas os carros... Mas em termos de qualidade construtiva? Acho que é no mesmo nível, cara. Está no mesmo nível. Para mim, se eu pegar um BMW e um Porsche, para mim, no teu entender, está no mesmo nível. Mesmo nível. Ótimos carros. BMW, Mercedes, cara, muito bom carro também. A Audi está muito boa no mercado. E por que tu eu até não gosto muito de reposicionou no mercado com tickets maiores do que era alguns anos atrás? Eu não gosto muito de rotular a marca melhor, pior, cara. Vai depender do produto, do carro, do que o cliente precisa. Cara, é muito difícil dizer assim qual é a marca mais... é muito difícil para mim dizer isso. Eu fico bem... Sim.
Sabe que eu gosto, cara. Às vezes eu gosto mais de um por causa disso. Eu gosto mais do outro por causa daquilo. É super difícil escolher uma bandeira, escolher uma marca, assim, sabe? Dizer. Mas eu ia comentar aqui que a Mercedes, até um tempo atrás, ela talvez fosse um carro mais procurado pela elite, vamos dizer assim, econômica, né? E isso, a sensação que eu tive, que eu tenho, de que uns anos para cá isso mudou um pouco. Eles começaram a buscar talvez um pouco mais de exclusividade na Porsche. E talvez por isso que a Porsche passou a vender tanto no Brasil comparado a outros países. E tu sente isso lá ou não? Para ti, aquele empresário, aquele, enfim, profissional que vai buscar uma marca premium, ele não liga muito para isso e ele acaba comprando indiferentemente Porsche ou BMW ou Mercedes. Eu acho que é indiferente, tá? Mas a Porsche no Brasil, tá? Isso tu pode... não sou eu falando, é um monte de gente que fala sobre isso. Cara, a Porsche no Brasil, ela é muito abaixo dos outros países. Então a Porsche aqui vende muito porque ela se equivale em outros países ela é acima da BMW, da Mercedes, a nível de preço, mesmo produto, sim, de mesmo carro nível. Bem mais caro. Isso. E aqui ela tá ao mesmo preço, cara. Então o pessoal encara a Porsche. Mas não estou julgando. Tu diz que Porsche melhor, é mais cara. por uma questão, então, até de posicionamento. De posicionamento de mercado, claro. Ela tem uma estratégia para vender mais no Brasil. Isso. E eu sempre digo, vamos falar assim, tu quer saber Mercedes e BMW, eu acho que elas oscilam muito. Ora a BMW está muito acima, ora a Mercedes está acima. Eles oscilam. Eu brinco que nem Toyota Corolla e Honda Civic, sempre teve uma briga. Ora um lança um modelo novo, está extraordinário. Aí o outro lança um melhor ainda que aquele do concorrente. E vai oscilando a gangorra, cara. Mas ao que se deve, assim, ó, a Mercedes ela sempre teve uma certa paridade de preços com a BMW. Por exemplo, pegando a série 3 e a classe C mas da ela Mercedes. tem o mesmo preço hoje, cara. Hoje, tu na classe C, tu tem um ticket médio maior do que o da série 3. Não, tu deve estar confundindo porque a Mercedes não está trazendo ainda a C180, que seria equivalente a 320. Mas existe uma C180 lá fora? Eu não tenho certeza, cara, se não sei te responder. Mas acho que tem sim, acho que tem lá fora. Sempre teve aqui, tá? Eles pararam e está vindo a C200 e a C300. Tá? Então, se pegar a C300, por exemplo, que equivale a uma 330, elas se equivale... A Mercedes é um pouco mais cara. Tá? Um pouquinho a coisa, talvez. Mas elas sempre foram assim... A gangorra sempre aconteceu até nos preços também. Não vejo... Porque o modelo de entrada da classe C e o modelo de entrada da série 3 sempre foram modelos assim que, de certa maneira... rivalizavam. Sim, né? assim como eu brinquei como Toyota Corolla e Honda Civic. Sempre a rivalidade ali. E essa rivalidade permanece. Permanece, cara. O custo de aquisição de um ou de outro está muito parecido. Permanece. A BMW já está vindo a 330 híbrida. A Mercedes vem com híbrido leve, ainda não é híbrida plug-in e para ti, qual é o melhor hoje? Série 3 ou classe C? Eu ficaria numa dúvida cruel, cara. Depende do cliente, depende para que ele vai usar. Se ele quer hibridez, tem que ser a BMW. Se ele não faz questão, não vai carregar nunca, tem que ser a Mercedes. Eu acho que os dois carros são lindos. É muito difícil escolher. Fico muito na dúvida. E agora tu falou do híbrido, né? Híbrido versus carro elétrico. Qual é a tua avaliação hoje? Eu particularmente gosto muito de carro elétrico. E fico chateado quando o pessoal na mídia vem malhando o carro elétrico, cara. Eu sou muito aficionado por carro elétrico. Eu acho muito legal o conceito. O que eu acho é que começaram a vender carro elétrico sem explicar para o cliente o que ele estava comprando, sem sentar com o cliente. Os clientes que eu sento, que eu vendo carro elétrico, que eu consigo explicar como é que funciona, quais são os perrengues. Cara, os caras adoram. Mas tem perrengues? Tem, cara. Tem perrengue. Por exemplo, assim... Fala dos perrengues. Vamos lá. Quero sair de Porto Alegre a Jaguarão num Porsche Taycan. Tu não vai chegar. Talvez tu vá a Pelotas. Autonomia 300 km, em média. Aí se tu andar a 160, tu vai ter que parar antes. Não tem solução para isso. Não tem nem parar e carregar. Só que aí o cara resolve viajar num feriado, chega no carregador, tem 3 carros na frente. Aí vai ser uma droga. Mas se ele chegar ali, plugar o carro deles, carrega em 60 kb, acho que esses carregadores, tá? Rápidos. Cara, toma um café, come um sanduíche, quando voltar tá carregado, velho. Não paga IPVA aqui no Sul, pelo menos. Eu acho uma puta vantagem. Cara que tem o nosso uso aqui, vamos pensar em Porto Alegre. O cara vai à praia, litoral, 130, 150 quilômetros, e de volta 300, qualquer carro elétrico está fazendo. Claro, depende, dia de chuva ele gasta um pouco mais e tal. Mas, cara, tu vai e volta, ou dá uma carguinha na praia e vem.
Pô, Gramado, vai e volta. Tem eletroposto em tudo que é lugar, já tá tendo. Tá? Eu acho que a estrutura tinha que ser melhor. Mas já tá tendo. Gramado tem. Indo em direção a Jaguarão, por exemplo, uma estrada que eu faço seguido, tem 3 ou 4 já na estrada. Pô, tem clientes meus de Pelotas, cara, que vão a Punta. Por Pelotas, Punta. Uruguai tá cheio de carregador. Entendeu? O pessoal vai a Jaguarão, carrega um pouquinho, vai a 33 e vai direto à Punta. Então tá funcionando. E para ti o híbrido, ele ainda é uma alternativa melhor que o elétrico, justamente por conta disso? Sim, com certeza. Tu tem o backup, mas depende do perfil da família. Família tem 3, 4, 5 carros, tem que ter um elétrico. Tem 3 carros, eu teria um elétrico. Fácil. E tenho lá o carro que se der, quero ir, não quero parar, quero ir e voltar, quero fazer um bate-volta, vai numa combustão, vai no híbrido. Entendeu? Essa é a minha opinião. Mas o elétrico é bem legal. Da manutenção do elétrico, como é que está o hoje? O elétrico faz revisão, se não me falha a memória. A maioria das marcas é a cada 2 anos, cada 24 meses. Então, cara... E retorna carros para ti com problema, carros elétricos? Cara, eu não peguei nenhum elétrico com problema, cara. Eu não peguei, tem gaps peguei nos elétricos? um do carregador, cara, que não estava carregando, teve que trocar uma placa de carregamento. E a concessionária pagou, tudo em garantia. Então, o híbrido tem incomodado muito mais. Se for botar na balança, o híbrido trabalha com 2 sistemas. Só que se um falhar, o outro não trabalha, não é concomitante. Eles são concomitantes, são complementares. Então, eu acho pior o híbrido hoje. Sim, em termos de manutenção. De manutenção. É mais complexo, um sistema mais complexo. Muito mais, tu usa os dois. Tem dois para dar manutenção, revisão a cada ano, paga IPVA. E tu acha que o futuro hoje, a gente olhando para frente, o que a gente antevê? É uma frota que vai ficar majoritariamente de carros elétricos? Cara, eu acho que vai ser misto. Pelo que tu percebe assim da evolução das vendas. Cara, o que eu acho? Eu acho que no segmento premium, tá? Que os caras não sentam com o cliente explicar. Os clientes vêm, podem perder, pagou, sei lá, 700, 800, 900 mil num carro, vende por 400, resolve a vida, compra a combustão e vai embora. Tá? Mas o carro barato o pessoal tá gostando, cara. Pô, o pessoal, né, o nível mais baixo está adorando elétrico. Isso eu tenho notado. Tá? Os que entendem, nível mais alto, o cara do Taycan, o cara do X40, o cara agora lançaram a Porsche Macan elétrica, inclusive nós temos uma na loja. Eu acho o carro incrível. Tá? Eu particularmente gosto bastante, cara. E o chinês elétrico? Cara, aí vem uma bandeira que eu sempre digo para meus clientes, eu sento com eles e digo o seguinte, eu não acho nenhum chinês ruim, cara, são bons carros. O que eu acho? Eu acho que o chinês é muito agressivo. Então o cara paga lá 250, 260, 2 anos depois o mesmo carro vendido pela mesma marca deles a 220. Isso que me incomoda. Aí o cara perde dinheiro, claro, se ele for renovar pelo mesmo, ok, ele não perde muito. Mas se ele for renovar por outro carro, ele pagou lá 260, 270, vai entregar o quê? Por 150? Sendo que o novo é 220. Então ele perdeu quase em 2, 3 anos, perdeu. Isso que me assusta um pouquinho, que eu tenho medo. Mas não acho o carro ruim, cara. Acho bem bom o carro. Acho bons carros. Tu já teve algum problema de pós-venda com carro chinês? Cara, peças, sim. Inclusive nós estamos lá com... Atraso na entrega das peças. Atraso, demora, esse é mais chatinho. Mas eu diria que todas as bandeiras, cara, hoje trabalha muito just in time, tá bem difícil de conseguir peça para tudo. Não é só chinês, não é só carro popular, carro caro, cara, também. Bandeiras top tem dificuldade de peça. E mudando agora um pouco para o motor a diesel. Hoje se tem essa questão do biodiesel. Sim. No diesel, né? Diesel S10 cheio de biodiesel. Tem gente que mistura com um pouco de S500, porque diz que ajuda na longevidade do motor. E isso, de certa maneira, colocou o motor a diesel em xeque por aqueles que usavam o carro a diesel para economizar. Né? Sim. Para ter um carro mais duradouro, um carro mais longevo, enfim. O que tu avalia hoje do carro a diesel, das picapes ou mesmo os SUVs a diesel? Eu acho que esse mercado não acaba, tá? Eu acho que esse mercado continua. Eu, por exemplo, sou um cara que tem o carro a diesel. Eu gosto muito do jeito do torque. Mas ele deixou de ser econômico há muitos anos. Há uns 3 anos, 3, 4 anos, já deixou de ser economia. Porque hoje o diesel é o preço da gasolina. O que eu digo sempre para os clientes é que o carro a diesel igual, similar, ele normalmente rende um pouco mais que o similar à gasolina. Então, tu ganha ainda uns 20%. Pegar lá um Jeep Compass a diesel, faz 14, 15 na estrada, ou a gasolina faz 12, 13. Tá? Então, e o biodiesel no diesel? Cara, isso está me assustando. Pau nos motores. Tá começando a dar assim, não pau nos motores, mas luz de injeção, tem que usar aditivo. Eu estou preocupado com essa quantidade de biodiesel. Tá? Isso me assusta um pouquinho. Acho que temos que dar uma... E das picapes, assim, uma refletida nisso nisso. Hoje, para ti...
Tem uma que se destaca? Cara, até mesmo no sentido de suportar esse nosso combustível. Cara, eu sempre digo, tá? Eu sou suspeito. Eu há muitos anos ando de Toyota, tá? E eu digo pros meninos assim, eu sou muito apaixonado, mas me serve bem, eu gosto. Mas tem gente que não gosta. Meu sócio é um que não andaria, prefere outro tipo de carro. Então cada um tem o seu gosto particular, tá? Mas eu sou muito fã da Toyota para durabilidade. Sempre digo para os clientes que querem usar na fazenda. Eu sempre digo, tem que ser a Toyota. Na minha humilde opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus, me desculpe quem discorda de mim. Não tem problema, eu gosto de Ranger. Gosto de S10. Ranger, que tu achou acho dela? incrível, aquele motor V6 dela maravilhoso. Cara, eu sou fissurado na Amarok de andar, acho a Amarok sensacional. Cara, pra mim não tem nenhuma. A Nissan Frontier é muito gostosa, muito macia. Cara, as caminhonetes hoje estão muito boas. Mitsubishi L200 é forte também, tá? Deixo claro. Mas eu tenho uma quedinha, talvez por uma paixão, não sei porquê, que eu tenho essa paixão pela Toyota, pela E Hilux. se deixasse a Toyota de fora dessa disputa? Aí a gente vai falar cara, de Ranger, eu andaria Mitsubishi. se eu fosse pro meu gosto, de Amarok e de Ranger. De Ranger V6. A V6, a 2.2 eu acho um pouco fraca. Teria uma V6. A Ranger V6 eu acho bem legal. Mas eu ainda teria Amarok. Para família, espaço interno, tem uma que tu considere mais apropriada? Picape não tem, cara. Elas são apertadinhas atrás, o banco mais 90 graus. É mais complicado esse banco traseiro aí das picapes. E esses veículos, considerando agora um ticket menor aí, o carro popular hoje ele passou a ser um carro assim com um conceito questionável. O que é popular hoje? Mas desses veículos de entrada, eu não sei o quanto tu lida no teu estoque, se entra muito veículos, digamos assim, na faixa entre 100 e 150 mil. Veículos de entrada, vamos botar 70. 100, 150 é o segundo, vamos dizer, o segundo da linha. Assim. Nós temos hoje a 70 mil. Tem 70 Mobi, da zero. Fiat, tem o Kwid da Renault, tem 70, 75. Pegando essa faixa aí, que é entrada mesmo. E eu prefiro comprar um seminovo, um pouco melhor. Sim. Que é onde sempre eu atuei. Eu prefiro um seminovo melhor. Eu teria comprado, sei lá, um Honda Fit 2018 e não compraria um zero desses aí. Entendeu? Então, sempre aí que eu entro no que eu acho. Entende? Tem muito carro legal. Entra a tua consultoria. A pessoa vai lá, eu vou comprar um Mobi. Toyota, quero compra comprar um Mobi zero comprei um seminovo. Tem muito carro legal aí de 70, 80, 90, 100. Volkswagen Polo tá muito legal. Tem muito carro bacana, cara, nessa linha aí. Nós tínhamos nos anos 80, bem dizer, 4 grandes montadoras aqui. Sim, a Ford, a sim. Volkswagen, a Fiat e a Chevrolet. Como é que estão essas 4 hoje? Cara, estão bem ainda. Só que entrou muita gente nova, né? Começa a dividir mercado, não tem como fugir. O mercado cresce um pouco, mas cara, as montadoras estão se proliferando, né? Tem marcas que a gente nem conhece, não chega para nós. Muita marca a gente nem sonhava que existia. Maserati é uma marca que entra por importação direta, é isso? Eu acho que tem, não. Acho que tem revendedor exclusivo, acho que em São Paulo. Eu acho que tem. É um bom carro a Maserati? Maravilhoso. Os carros premium são muito bons, cara. Não tem. Por isso que eu digo, é muito gosto pessoal o carro. Quando começa a chegar num nível de carro de, sei lá, 500, 600, 700, 800 mil, cara, é muito gosto pessoal. É muito difícil. A Land Rover é um carro que sempre foi questionado, assim, a qualidade construtiva, não no sentido de sofisticação, mas no sentido de durabilidade. Como é que está isso hoje? Cara, hoje ela está muito bem no mercado, cara. Está muito bem. Eles trouxeram os motores novos, Ingenium e tal, estão super bem. Eu acho um belíssimo produto. Sou apaixonado. Acho que o acabamento é extraordinário, cara, o acabamento da Land Rover. Acho muito bom. Gosto muito, tá? Inclusive, a minha esposa tem uma em casa. Eu acho muito bom carro. Sim. Tá? Mas teria outras marcas. Teria fácil uma BMW, teria fácil uma Mercedes, teria fácil uma Porsche. Por coincidência, tem a Land Rover. Ela gosta bastante. Tá. Nós temos aí, no caso da Porsche, agora chegando a Macan elétrica. O que tu espera desse carro aí? Eu acredito no carro, tanto que eu tenho uma na loja. Eu tenho uma. Eu acredito no carro. Cara, o problema do elétrico é que o pessoal tem muito blogueiro, muita gente fazendo propaganda contra, cara, sem usar o carro, sem ter os carros. Por isso que eu digo, eu gosto de sentar com o cliente, quando eu vendo elétrico, eu sento com o cliente e explico tudo que pode acontecer. Cara, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Tu vai fazer revisão, duas vantagens e as desvantagens.
E eu acho que é aí que o bicho pega, aí que o pessoal rateou, na minha opinião, na hora de oferecer. Porque começou a ter os carros elétricos, a os primeiros. dele, a aplicação. Começaram a vir os primeiros, cara, o cara que comprava, que tinha dinheiro num carro caro, enlouqueceu, comprou. O cara fez 2, 3 viagens, se apertou e tal, não tinha tanta não tinha uma expectativa calibrada para aquela situação. Não tinha tanto carregador, não tinha posto, não tinha um monte de coisa, né? Hoje tem um monte de gente já colocando carregadores e tal. Mas realmente tem os contras. E eu deixo claro isso. Lá na minha mesa, quando o cara senta, eu explico para o cliente quais são os perrengues. Tu vê que a gente acaba voltando sempre a essa discussão aí do carro elétrico. Sim. Né? E de fato, as pessoas hoje, a gente percebe o seguinte, que embora gostem do carro elétrico como uma proposta até para reduzir o custo, como, por exemplo, do caso do IPVA, que no Rio Grande do Sul é isentado o IPVA, ou é reduzido, enfim. Mas, acima de tudo, pelo custo de abastecimento. Tu gasta menos com energia elétrica do que gastaria com gasolina ou diesel. Mas, por outro lado, muito se fala o carro elétrico é uma febre, vai desaparecer, teu carro vai desvalorizar, e faz com que as pessoas fiquem com medo. No entanto, o carro não deixa de ser pauta, tanto nos podcasts, nos jornais, nas revistas, enfim, especializados da área. E o ponto que eu queria discutir é o seguinte... Por que existe essa... como se fosse assim, uma torcida do contra do carro elétrico? Pois é difícil falar sobre isso, porque eu não sei porque o pessoal faz tanta campanha contra, sem ter. Eu usei carro elétrico. Uso, volta e meia eu pego para usar. Eu acho muito legal. Inclusive, semana passada a gente vendeu 3 elétricos. Para clientes que vieram procurando o carro elétrico. O elétrico está chegando na classe média, cara, que não estava chegando, tá? Está chegando na classe média. Já começando alguns seminovos com preço super bom e o pessoal está começando a usar. Não sei se é o fim. Eu acho que vai ser concomitante. Eu acho que vai ter elétrico, vai ter a combustão, vai ter híbrido. Acho que vai ter 3 opções. Eu acho curioso aí. Porque as montadoras, elas... muito embora haja toda essa discussão sobre a desvalorização do carro elétrico, a dificuldade de usar o carro elétrico num país como o Brasil, que é um país de dimensões, né, continentais, mas as montadoras não param de lançar novos modelos elétricos. Mas algumas já estão dando ré. Então, a Porsche, por exemplo, está anunciando que parece que a Macan vai vir também a nova, não só elétrica. Então, eles também tiram o pé, deixam o cliente mais inseguro. Mas eles trouxeram a Macan elétrica num ambiente onde já se discutia o retrocesso do carro elétrico. Isso não vai dar certo. E aí trazem um novo carro elétrico. Aí o cara comprou uma elétrica, ela pagou 600, 700, 800 mil, já começa a ter medo. Aí tem a proposta menor, daqui a pouco ele troca já pela combustão. Porque eles deixaram a combustão a modelo anterior ainda, e a elétrica é modelo novo. Para mim ficou um carro super bonito. Mas, cara, a própria BMW tem a X40, que é um belíssimo produto. Tá? A Mercedes com a ZQ, lindas. Só que eu deixo claro isso. De novo, vou voltar nesse assunto. Falta sentar com o cliente e explicar tintim por tintim, prós e contras. E se for bem explicado, tu mostrar para o cliente, cara, eu não acho que é difícil de emplacar. Só que daí começam eles mesmos, bandeira torra. A bandeira mesmo torra, cria bônus, cria isso, cria aquilo. A bandeira mesmo, para botar para fora, vai só no preço e não ensinar o cliente a usar, mostrar para o cliente como é que funciona, contar para o cliente, mesmo que vai ter alguns perrengues, que em algum momento ele pode passar perrengue, explicar para ele. E aí que eu acho que a principal ferramenta tinha que investir em informação, não em baixar preço, porque tu baixa preço na gôndola, o mercado embaixo já baixa mais ainda. E aí começa uma torra-torra. E aí começa a gerar um desgaste, né, claro, em relação àquele veículo, até a própria marca. Cara, vamos falar aqui, tu falou da Porsche, eu não gosto tanto de citar a bandeira, mas o Taycan, que é um carro para mim extraordinário, baixou 200 mil do nada. Cara, como é que o cara que comprou lá um 2021, 22, se o novo é 700, era 900, virou 700, 650... É ruim isso para a marca, é ruim para o cliente. Para mim é ruim para tudo. Acho que não pode ser assim, na minha opinião. Falta sentar com o cliente e explicar tudo que pode acontecer. Entendeu? Eu investi até em infraestrutura, criar um carregador da Porsche na 386, criar um carregador da Porsche, em vez de dar desconto, da Porsche, da Volvo, os chineses colocarem mais carregadores. Juntar as bandeiras, também, cara, fazer parceria. Juntar 5, 6 bandeiras e botar, não sai tão caro. Acho que é pior do que ficar torrando.
Bota a estrutura na rua que o troço Agora, anda. tu falou do Taycan, né? E é um modelo carro baixo, um esportivo, enfim. E aí eu já lembrei da questão do sedã, né? Muito hoje se opta pelo SUV como um carro mais apropriado para as nossas ruas, nossas estradas, enfim. E aí por N razões, porque eu me sinto mais alto, mais protegido, Sim. porque o carro é mais alto para eu entrar numa calçada, entrar num buraco, enfim. Para ti, como é que está o futuro? O que está se desenhando como futuro para o sedã? Não. Eu acho que o sedã sempre vai ter futuro. O automóvel. Vai sedã, ter. Não, sempre vai ter. enfim. Tem gente, tem aficionados por sedã e não vai mudar. Tá? Tu falaste do Taycan, tá? Só para deixar claro. A suspensão que o Taycan tem é incrível. Tá? Primeiro tem um torque, um desempenho praticamente 911. Sem a dureza. Ele tem pneumática. Ele regula a altura para te entrar numa garagem. Tu consegue regular a suspensão. Então isso é bem tranquilo para usar. Tá? Acho que bem tranquilo para ter um Taycan. Mas ele não tem. Tu vai comprar um Virtus hoje. Não. Aí tu não tem esse recurso. Verdade. Aí a pessoa acaba, vou comprar um SUV. Um T-Cross. Exato. Um Nivus. Isso. Cara, mas tem o mercado do sedã, tem o mercado do SUV, tem o mercado... Cara, tem. Claro, tu a tendência o cliente hoje é pro SUV. Eu quero sedã. Cara, tem cliente que me pede sedã. Sedã, não quer saber de outra coisa. Tem os que trocam para SUV, vão lá, cara, não me adaptei, não gosto de SUV. Eu tenho meu irmão... Mas o que aconteceu com a classe E da Mercedes, que desapareceu das ruas? Só um parênteses. Pô, eu sou do SUV. Sempre andei de SUV a minha vida inteira. O meu irmão, que vem logo depois de mim, ele só gosta de sedã. Ele por ele de sedã a vida inteira. Ou sedã, ou hatch e tal. Não teria SUV. Ele não gosta de caminhonete. Não gosta de SUV. Então, cara, a série 5 da BM e a série E da Mercedes sempre foram carros mais caros. E eles disparam muito em relação à série C. Então, no Brasil, aí tu vai comprar uma série E, tu vai comprar uma série 5 da BM e já está no SUV. Aí o cliente opta por SUV muitas vezes. Aí ele vai comprar Isso eu concordo contigo. Uma GLE, uma GLC. Já vai na X4, na X3, na GLC. Ele acaba indo para outros carros. Mas são sedãs incríveis. Quando o cara dirige uma série 5 em relação a 3, por exemplo, para mim é outro carro. O cara dirige uma série E em relação a uma série C. Não estou desprestigiando série C nem série 3, mas é outro carro. É muito superior, cara. É bem superior. Tanto que fora, tu vê muito mais série 5 e série E. Tu vai para a Europa, tu vê muito mais os grandes. Aqui é muito pequeno. Lá fora gira bem a série grande. É muito bom carro. Para ti hoje tem um sedã que se destaca nessa categoria de sedã grande, que para ti seria o carro velho, da tua escolha, do Matheus. É difícil escolher, cara. Eu compraria uma caminhonete. Eu iria para o SUV. Tá? Eu sou usuário de SUV e cara, não... Mas se não existissem SUVs no mundo, não tem, acabaram. As fábricas pararam de produzir. Agora nós temos que escolher entre sedãs aí. Mas é difícil escolher uma marca. Eu usaria fácil um Taycan, usaria fácil um Panamera, usaria fácil uma série 5, uma série 7 da BM, usaria a série E da Mercedes. Cara, eu acho... Os carros são demais, cara. Demais. Eu compraria, quer ver, uma série 5 usada e não compraria uma série 3 zero. Compraria uma E usada e não compraria uma série C zero. Prefiro. Porque há 2, 3 anos de uso vai ser o preço de uma... E quem tem a chance de guiar, tu mesmo tivesse a chance de ter, tu deve concordar comigo, quanto maior o carro, melhor ele é. Normalmente, sim, via de regra, eixos do carro, entre eixos, outro, suspensão, o banco é mais largo, recursos, normalmente tem mais recursos. Eu acho muito legal. E a 911 hoje? Cara, é uma Esse paixão. carro parece uma coqueluche, né? Eu acho incrível. Tá todo mundo querendo 911. Como é que é o mercado para ti lá? Cara, o mercado foi maravilhoso. Já foi. O mercado de premium como um todo, nos últimos 2 anos, está um pouco travado, tá? Pelo menos eu sinto isso lá. Tá? O mercado anda meio... Selic muito alta, juro alto, o pessoal... Quem financiava está com medo de financiar. Então, eu sinto que deu uma travada nesse mercado. Inclusive, esses carros baixaram de preço. Se tu olhar o mercado de 2 anos atrás e agora, ele baixou bastante. Mas o carro é incrível, o carro é demais. Eu sou apaixonado por esse carro. Acho um dos melhores carros do mercado hoje, esportivo. Acho incrível. Hoje tu vende para todo o Brasil, esse é um carro baixo que eu teria. Fácil, tá? Hoje, para uso, eu acho incrível. Cara, eu tive a oportunidade de viajar com eles. É demais. E o carro é muito na mão. É um super esportivo, dá para se dizer assim, com usabilidade. Cara, isso aí, eu sempre digo isso. E ele vem muito na mão. Tu não perde ele. Tá? Ele é um carro muito na mão. Muito gostoso de andar. É muito bom. Mesmo muito forte. Aqueles motoristas menos experientes. Eu teria mais medo numa M3,
que ela, se não é um motorista bom, uma C63, por exemplo, tu tem que ser um pouco melhor na mão, entrega muita potência, mas ela te dá uns sustinhos. A Porsche acho um pouco mais na mão, acho mais tranquilo de guiar. Sim. Tá. Essa, pois é, a C63 ainda ela tem 8 cilindros, ainda é o motor grandão aquele ou ele... Então, eles estão trazendo agora, estão para trazer, não sei se já trouxeram ainda a 6 cilindros, né? Eu prefiro 8, eu gostaria de ter 8. Mas a tendência, a evolução é essa, cara, é ir para os... Que nem a Dodge Ram agora está trazendo também a Ram 6 cilindros. E tem muita gente já querendo comprar a antiga, que é 8, para não ficar com a 6. E eventualmente pode até valorizar usada. Eu acho, se não me engano, essa informação não tenho com certeza, mas eu acho que eles já estão começando a reduzir esses motores. BMW também, a M3, que é um motor incrível. Eu acho que deveriam manter, tá? Mas por apaixonado por carro. Por apaixonado por V8, por V10, por 12. Tal, eu gosto bastante desses motores grandes. Hoje é muito difícil encontrar o V10, o V12. Não, praticamente não existe. V8 seria o limite aí. Pois é. Assim, existem essas, no caso, BMW, Mercedes, Porsche. Existe uma competição, no caso dos super esportivos, quem tem o melhor esportivo, né? No caso BMW, que sempre foi uma marca que se notabilizou também pela esportividade, sim. Talvez mais do que a própria Mercedes, que sempre privilegiou muito o conforto. Mas a Mercedes sempre teve a subdivisão AMG, que sempre foi para super esportivos. Então, acho que a Mercedes tinha o clássico e tinha o esportivo. Sempre teve duas frentes. E aí que tá. Quando eu pego, por exemplo, uma M, uma MG, Matheus... M ou AMG? São dois carros muito legais, cara. Não me faz escolher, porque eu não vou escolher. Pô, eu tenho parceria tanto com a BMW quanto com a Mercedes. A gente vende as duas marcas, cara. E eu acho demais. Qualquer um dos dois. Eu já ouvi dizer mas é que gosto pessoal. A AMG, por uma cultura da Mercedes, sempre aquele carro que poderia render um pouco mais, inclusive, mas por uma opção do fabricante... deixar uma sobrinha ali para garantir a durabilidade do motor. Eu acho que não, cara. Tu percebe isso? Não, ele entrega bastante. Tipo, quando chegar a 150 mil quilômetros, tu nota que envelheceu melhor o motor AMG em relação ao M? Acho que os dois são incríveis. A performance dos dois carros é muito legal, cara. Tu já viu uma 911 com mais de 100 mil quilômetros? Cara, poucos eu não vi. É muito difícil. Não vi, eu vi com 50, 60 já. É difícil. E como é que estão esses carros? Não, cara, perfeitos. São perfeitos. Tão duráveis quanto... Tu cai num pessoal que cuida. O pessoal compra o carro desse valor e cuida. É difícil, assim. Tem um ou outro que não cuida tanto, mas eles cuidam, cara. Os carros chegam a gente super bons. Eu não fico, né? Quando é super esportivo, com quilometragem muito alta, a gente acaba não ficando. Não é praxe do nosso estoque. Sim. Nossos esportivos lá, acho que o máximo que tem é 20 mil quilômetros. A gente não pega... Quando é muito rodado, a gente acaba não ficando. A não ser que seja que nem hoje. Hoje recebemos uma Boxer 2013 para vender com 37. Daí um carro com 10 anos. Super pouco rodado para a idade do carro. Sim. Aí tudo bem. Mas senão a gente acaba não pegando. A gente tem a cultura da Empória sempre trabalhar com carros abaixo de 50, 60 mil. Botar limite. Um que outro, tal, é muito diferenciado, conheço muito histórico. Até a gente põe para dentro com mais quilometragem. Sim, mas não é a política. Lá, mas não é a política da loja. A gente procura trabalhar com menos quilometragem. Tá? O nosso público é o público mais criterioso para isso. Não adianta a gente querer mudar o cenário. O que tu acha que aconteceu com as peruas? Acabaram? Eu adoro. A gente tinha lá nos anos 80 a Caravan, tínhamos a Belina, Paraty, tínhamos a Paraty, a Santana Quantum, carros maravilhosos. Ômega Suprema, Ômega Suprema, já nos anos 90. Hoje não vê mais. Sabe que ontem eu estava conversando com um amigo. E ele disse, cara, pena que não existe mais perua. Eu adoro perua. Eu acho que tem o público da perua. E acho uma pena as montadoras não estarem trazendo. Tá? A Porsche tem o Panamera perua, né, que eu acho bem legal. E tem o Taycan, que eu acho incrível também, perua, que eu acho demais, cara. Eu gosto bastante de perua. Teria mais fácil uma perua. Eu brinco, eu teria a Fielder e não teria o Corolla. Tá? Lembra da Toyota Fielder? Eu gosto bastante. Sim. Eu sempre preferi perua. Antes de ter SUV, eu tinha perua.
Mas o que o cliente reclama da perua? Por que não vende? Não, cara, não pararam de trazer. Parece que no mundo todo veio essa corrente de não ter perua. Mas a Volvo trazia aquela que eu achava lindíssima até. A V60. A V60, 70, isso. 70, tinha uma outra ainda, maior. 80 ou 90, não sei se não era V90, né? Que era lindíssima e pararam de trazer. O mercado deu uma reduzida, cara. O próprio sedã mas no mundo todo é mais o brasileiro. Eu acho que é no mundo todo, tá? Mas na Europa ainda tem. Eu acho que tem ainda a perua fora. Eu sei que a BMW, esses dias a Carol ali do Grupo IESA postou, eu vi no Instagram dela, uma perua. Acho que ela estava fora e tinha uma BMW perua. Até mexi com ela, que eu achei lindo o carro. Realmente, eu sou um cara que gosta de perua. Se é para ter um carro mais baixo, eu prefiro a perua, tá? do que o sedã. Mas é gosto pessoal, né? E uma perua e um SUV. Aí eu vou pro SUV. Vou pro SUV. Não foi Depende isso do SUV. que aconteceu? Mas quem é isso. comprava perua passou a comprar SUV. Pode ser, acredito que sim. Mas sempre teria o mercado restrito, mas teria. Mas daqui a pouco não vale a pena manter uma linha de montagem para venda. Sei lá, eles fazem estudos para isso, né? Não sei te responder isso. Acho que é isso. Eu sei que tu é muito do politicamente correto. Eu vou te fazer uma pergunta que muito se fala aí, mas poucos, enfim, talvez falem disso em público. Essa coisa do carro do emergente existe mesmo? Cara, eu não acredito nisso. Tu percebe assim, que existe um perfil que o cara quando chega num carro premium, BMW, Mercedes, Audi, vamos botar essas marcas, ele se sente, né, que conquistou alguma coisa, que ele foi para cima. Mas eu não acredito muito nisso. Né? Mas tu consegue segmentar assim parte do teu público como os emergentes. Aí chegou aqui, eles têm algumas características em comum. Cara, como eu te falei, eu atendo os meus. Eu vejo a evolução. O legal assim, eu comecei vendendo, sei lá, o Golzinho para o primeiro cliente. Eu não estou falando de um conceito meu. Estou falando que existe essa... esse carro X aqui é de emergente. Então eu não vou comprar. Eu não consigo fazer essa leitura. Porque ele acaba sendo a opção dos emergentes. Eu vejo o pessoal falar disso, muito da BM, 320, carro de emergente e tal. Não consigo ver isso, cara. Tem um monte de cliente tradicional que está comprando 320 também, que não é o emergente. Então, eu não gosto desse rótulo aí, cara. Não gosto mesmo. Acho complicado rotular, assim. Mas eu estou te dizendo que o que eu acompanho mais legal lá da Empório, eu acompanho até o sucesso do cliente, a ascensão do cliente. O cliente compra comigo lá o primeiro Golzinho, hoje está comprando BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Cara, tem um monte de cliente. Isso é legal. Tu vê que ele evoluiu na carreira, assim como eu, assim como a Empório. Isso é mais bacana. Tu vibra junto com o cliente. A Empório tem quantos veículos em estoque hoje? 130, entre 130 e 140 carros. Trabalhamos lá consignação em torno de 15, 20 consignados e o resto é estoque próprio, estoque nosso. E vende para todo o Brasil. Todo o Brasil. E dá um jeito de entregar. Mais concentrado aqui. Tá? A gente entrega, a gente usa muito parceria com transportadoras e tal. Mas a gente consegue vender no Brasil. Muito segmentado, muito mais aqui, né? Óbvio. A gente vende 85% do mercado aqui. Gaúcho, Santa Catarina. Mas vende para fora, vende 10%, 12% para fora. Acho que por mês. Tu é o Paito dos Pampas ou não? Não, quem me dera. Paitão é uma referência para gente. Inclusive tem um amigo meu que compra bastante carro com ele. O cara é gente fina mesmo. Merece sucesso. É um cara legal. O que tu tem, que é uma coisa muito destacada, é a preocupação com pós-venda. Né? Quer dizer, tu entrega o carro e tu te preocupa com a experiência que o cliente vai ter no pós-venda. Né? Bastante. Me fala um pouco sobre isso. Cara, a gente se preocupa sempre. Dificilmente não, acho que eu nunca entrego um carro sem revisar, sem olhar. Eu sempre digo para os clientes, problema tem até zero. Quantos carros zero tu entrega que dá problema? Mas a gente está sempre junto com o cliente, cara. Muitas vezes pagando contas que nem faz parte do Código de Defesa do Consumidor. Não, a gente procura pagar, cara. A gente acerta com o cliente. Sim, por uma política a gente de vocês. tem orgulho. Assim, nunca tivemos um processo, nunca tivemos processado nada. A gente prefere pagar a conta do que liquidar. Entendeu? Muitas vezes tem porque 99% dos clientes, 98% são muito do bem, cara. Mas sempre tem aquele que quer levar vantagem, mas a gente prefere pagar, cara. Não compra a briga. Não. Mesmo achando injusto. Muitas vezes achando injusto a cobrança do cliente. Mas para evitar a crítica para evitar depois, que o cara fale mal da gente, para evitar, a gente prefere pagar a conta. Se a pessoa chega lá, eu não sei o quanto isso é recorrente, descrevendo qual é a demanda dela, qual é a necessidade, qual é o contexto de vida e dizendo, vim por conta disso tudo, eu vim atrás de tal carro. Acontece de tu colocar ela num outro caminho? Sim. Cara, eu sempre brinco, como a gente... faço isso desde 13, 14 anos.
A gente anda em tudo que é tipo de carro. O cliente mesmo, quando ele escolhe... Eu tenho um tio emprestado meu que brinca que quando eu escolho, ele compra certo. Quando ele escolhe, ele erra. Tá? Tio Valde, se estiver nos ouvindo aí, um beijão. E ele não é tio de sangue, mas é emprestado. Ele está sempre amigo do meu pai, me conhece desde guri. E ele brinca que eu escolho para ele melhor do que ele. Porque a gente conhece, a gente dirige tudo. Tu dirige do Gol a Ferrari, tu anda em tudo, tu sabe o que é mais macio, o que dá mais oficina, o que é mais forte, o que é isso. Então tu vai lendo o cliente. A gente erra, mas pouco, viu? Quando eu escolho, o cliente vai bem. Tem alguma marca que é furada? Que tu diz assim, olha, modelo nenhum dessa marca. Não gostaria de citar isso. Mas tem. É complicado. Mas, eu diria que tem. Assim. Sim, eu diria que sim, mas eu... não entendo. E qual é o papel da tua equipe nesse negócio todo? Tu falou assim de bandeira, cara, a gente tem muita parceria. Isso é o mais legal do nosso negócio. Sempre digo que parceria... Tu citou o Paíto, tu fala a parceria soma, né, cara? Então, tem muita parceria com N concessionárias, com N bandeiras. A gente procura se dar bem com todo mundo, que eu acredito. Os caras bacana demais, um trabalho legal demais, entendeu? O pessoal faz um trabalho bacana também. Não é só Empório que tem um trabalho bacana. Tem muita loja com um trabalho bacana. Colegas também, parceiros, amigos. Tem muita gente do bem aí, cara. Tem muita gente legal no mercado. Assim como antigamente tinha, o pessoal falava picareta, vendedor de carro e tal, mas hoje tem muita gente bacana, cara. Tem muita gente legal no mercado. É um mercado que se depurou até pelo próprio... Era da informação, né, cara? Não tem mais... O consumidor, ele é melhor informado, ele acaba... divulga mais também quando ele é mal atendido ou tem algum problema de pós-venda. Ele acaba difundindo aquela experiência dele e aquele player do mercado sofre um... Sim, é isso. Eu brinco, né? A malandragem hoje é fazer certo, entendeu? É fazer o certo. Porque tu vai colher os frutos. Sim. Então, ser malandro hoje é fazer tudo certo. Não tem mais chance de fazer errado. Sim. Tu quer te destacar e fazer a coisa certa. Eu brinco, se o carro tem um retoquinho, eu conto pro cliente. Cara, esse paralama, tá vendo? Aqui teve um retoquinho aqui, eu já conto antes. O cara diz, puxa cautelar. Cara, dá batata o que eu falei. Porque a gente conta todos os detalhes. Quando a gente sabe, o cara sabe o que está comprando sempre. Tudo, detalhe por detalhe. Isso que é o mais legal. O Malta Talks, ele tem um propósito assim, de falar sobre temas relacionados ao empreendedorismo, mas também dentro de um ambiente mais descontraído, inclusive trazendo temas outros, né? Como, por exemplo, a gente está aqui falando de carro. Vamos falar em outros momentos sobre saúde, falar sobre temas diversos. Mas sempre também, de alguma maneira, tentando conectar, né, com o empreendedorismo. E eu agora há pouco tentei buscar de ti a experiência com relação à importância da equipe. Importância de time. Cara, é muito importante. Tá? Eu tenho um defeito grave na minha gestão, tá? Na minha opinião. Que eu sou muito centralizador. Cara, é difícil um cliente comprar um carro lá sem passar na minha mesa. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Isso é eu, Matheus, tá? Tenho muita dificuldade de delegar. Tenho muita dificuldade. Tenho os guris que trabalham comigo há bastante tempo. Os guris super bacanas, super do bem. Poxa, a minha equipe é muito bacana. Leandro, tu conhece a minha equipe. Os guris é legal, mas eu tenho dificuldade, cara. Eu trago tudo para mim. Sim. Isso é ruim para o crescimento. Eu sei disso. Eu vou ter que aprender. Se eu continuar crescendo, eu vou ter que aprender isso é um desafio a delegar. Pro teu crescimento? Pro meu crescimento, sim. Com certeza. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Eu gosto de tudo embaixo do meu... Sim. O meu sócio que brinca, o Marco. Tudo contigo, tu vai enlouquecer. E é verdade, eu boto tudo embaixo do braço. É o meu jeito. Cara, estou tentando mudar. Já melhorei bastante. Tem muitos aspectos que eu melhorei. Poxa, tem um rapaz que está com a gente lá, o Leandro, há muitos anos. Chegou há 5 anos, está me ajudando também, está ali no administrativo. Mas tem os guris que estão comigo, o Fábio, o Moreira, estão comigo há quantos anos, cara? Daniel, o Júnior, a turma está comigo há muito tempo. Já me conhece também, sabe que eu sou centralizador. Essa tua atitude mais centralizadora e construindo um negócio que foi crescendo e hoje tem um estoque com mais de 100 carros lá. E eu sou testemunha de que é um estoque muito qualificado, né? Bastante premium, né? Muita presença de marcas como Porsche, BMW, Mercedes, enfim, né? Mas também tem o aspecto da família, quer dizer, tu tem uma atividade onde tu é centralizador e isso te consome muito tempo, mas também tu tem que conciliar com as demandas da casa. Né? Tu tem uma esposa, tem filhos, como é que tu faz isso? Cara, não é fácil, não é fácil, as cobranças são grandes, mas cara, a gente trabalha assim, ó, de segunda
a sábado. Sábado até às 13. Então, me permito já hoje não trabalhar mais sábado de tarde e nem domingo. Tá? E a gente começa às 9. Nós abrimos às 9. Vamos até às 6h30. Então, eu consigo conciliar, cara. Consigo conciliar família, trabalho. Embora, claro, esse domingo mesmo agora, eu abri a loja para mostrar um carro para um cliente. Saí de casa e fui ali mostrar. Faz parte também. Às vezes você tem que ceder um pouquinho, o cliente não tem outro horário e tal. A gente cede. Meus meninos, o Moreira falar comigo, inclusive, para mim não é sozinho, tá sempre, a minha equipe está sempre junto. É parceria. Mas não é tão fácil conciliar, mas deu certo até hoje. Tá, não, que bom. E o projeto de futuro da Empório? A gente tá com tem que reformar nossos pavilhões hoje, tá? Que é o principal projeto que a gente tem. O problema é com essa história da água, onde a gente está, pegou água. Então, a gente está com muito medo de investir dinheiro lá agora. Será que é o momento? Será que não é? Mas nós tá nos faltando a loja mais premium, assim. Entendeu? Então, esse é o projeto que a gente está estudando aí para fazer uma loja melhor para atender vocês, para receber vocês. E não descarta a possibilidade de virar uma bandeira de alguma marca? Cara, nesse momento não. Não temos. A gente está bem multimarcas. O cliente chega lá, ele compra o que ele quer comigo. Zero usado, entendeu? Ele pode comprar o que ele quer. E uma bandeira, acho que ainda está longe da nossa capacidade financeira. Acho que é bem acima do que a gente pode, do que a gente dispõe hoje e tal. Acho que é um pouco acima. Maravilha. Matheus, assim, eu quero agradecer a tua presença, assim como dos nossos patrocinadores. Vou fazer questão de citá-los novamente. Nós temos aí a Cooperativa Majestade, com 90 anos de existência aqui no nosso estado. Sempre digo que é um orgulho para nós, né? Ter uma empresa tão resiliente num ambiente tão hostil como o nosso. É verdade. Né? Com certeza é fruto da qualidade do nosso povo, né? Dos seus sócios cooperados. Temos aí a Vinhos do Mundo, né? Com estacionamento próprio, com uma consultoria extremamente qualificada na busca do melhor vinho para cada cliente. Temos a Mais Capital Securitizadora, né, que está nos apoiando aqui, junto com a Malta Martins Gestão Tributária. É para nós razão de muito orgulho te ter aqui no nosso segundo podcast, né? Tu que é a principal referência nessa área dos seminovos aqui na nossa aldeia, aqui como eu brinco, né? É uma aldeia onde as pessoas, quando vão buscar um seminovo, dificilmente não vão passar lá pelo site, pelo Instagram da Empório. Isso aí, coisa boa. Por toda a história que ela tem, né? E está muito vinculado ao teu nome, né? Quer dizer, é o Matheus da Empório, Empório do Matheus. Sim, é verdade. Mas quem agradece sou eu, né? É o primeiro podcast que eu participo. Até peço desculpa que estava um pouco nervoso aí para conversar, mas é uma honra. Obrigado pelo convite aí. E, cara, e vamos fazer novos episódios, né? Aí para falar por favor, sobre temas. Por favor. Eu vou te instigar aí a entrar em polêmicas. Uma honra, não? Né? Eu sei que tu é sempre politicamente correto, né? Mas a gente procura sempre trazer aí para nossa audiência a tua palavra, que é muito, a gente sabe, é muito balizada aí numa experiência de muitos anos. E ajuda, com certeza, as pessoas a ter uma visão um pouco mais acurada aí desse mercado que oferece tantas opções. É verdade, né? É verdade. Diferente dos anos 80, a gente olhava para 4 marcas, como falamos antes, e víamos em cada marca ali as opções que nós tínhamos e tinha que escolher ali dentro. É verdade. Hoje, tu nunca sabe se tu olhou tudo. Não, hoje talvez tenha alguma coisa escapando. Então, mais do que nunca, não é só escolher o carro, um carro bom, mas talvez o carro mais adequado para a tua demanda. Verdade, e aí a tua consultoria lá ela conta muito nisso, né? É verdade. Mas obrigado, gente. Obrigado. Uma honra para mim, viu? Obrigado. Maravilha. O agradecimento é nosso, a honra é nossa. Valeu. Sucesso. Obrigado, valeu.